Fala, meu povo, tudo bem? Nós estamos aqui no 20º dia dessa nossa jornada e hoje nós vamos falar sobre o último tópico dos relacionamentos. E não é um assunto fácil também, porque alguns de nós sofrem bastante com isso, né? Antes de eu continuar, deixa aí aquele like, um comentário, manda para um amigo, porque o assunto hoje é aprendendo a dizer não. Talvez você fale, mas como assim? O senhor é pastor e está aqui compartilhando com a gente e está nos ensinando a ser egoístas? Não, de forma alguma. Eu não estou te ensinando a ser egoísta. Mas eu quero te ensinar um princípio que está na própria palavra. Quando a igreja de Jesus foi fundada, quando ela nasceu lá em Jerusalém, e olha o que acontece, e está registrado em Atos, no capítulo 6, versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Ou seja, os discípulos estão, agora apóstolos, estão fazendo o seguinte: eles entendem a missão deles, porque o que segue depois desse versículo é: nós vamos então focar no ministério da oração e da palavra. Eles não estão dizendo: nós não queremos servir, nós não podemos servir, mas eles estão dizendo: a missão que nos foi confiada é maior do que essa desse momento, que é a necessidade de servir às mesas. Porque é um momento da igreja em que há uma discussão, um problema surge, é um problema de ordem social, porque as viúvas gregas estavam sendo deixadas de lado na hora do partir do pão, da distribuição de alimentos. E isso não foi bom porque houve um murmúrio, uma reclamação por parte daqueles gregos, não é? E aí os discípulos precisaram ser movidos pelo Espírito Santo, e antes do Espírito Santo causar ou solicitar, direcioná-los para instituir os novos diáconos, o Espírito Santo permitiu que os discípulos, ou agora apóstolos, dissessem: não é justo que a gente abandone a palavra e a oração para servir as mesas. Eles não estão dizendo que não gostam de servir, não podem servir, porque eles aprenderam a servir com Jesus. Jesus compartilhava o pão e eram eles os garçons. Mas eles estão dizendo: nós recebemos uma missão e é essa missão que nós vamos cumprir. E o que isso pode trazer de benefício para você e qual é a parte prática dessa mensagem de hoje nas relações interpessoais? A parte prática é a seguinte: você não pode entregar tudo. Você não pode zerar o seu estoque. E eu não estou falando de bens, não estou falando de dinheiro, eu estou falando de um todo, estou falando do seu serviço em geral. Você não pode entregar tudo sem manter para si. Você não pode entregar tudo de forma que você zere o seu, porque você não vai conseguir continuar servindo. A palavra nos instrui: aquele que tem 2 túnicas, aquele que tem 2 capas, compartilha com quem não tem nenhuma. Ou seja, você não entrega as 2. Uma fica com você. Ou seja, eu não quero te encorajar a dizer não para tudo e para todos. Não é para sair por aí fechando portas e fechando seu coração. Mas se você disser sim para tudo, você possivelmente não vai ter tempo, recursos, nem energia para aquilo que Deus de fato quer que você faça. Sempre vai haver alguém ao seu redor com um projeto, com uma missão, com uma urgência deles para você. Então imagina se você tiver tempo para todos os outros e projetos dos outros, se você disser sim para tudo que propuserem para você, mas você não conseguir sustentar aquilo que de fato você precisa fazer, você vai zerar o seu caixa emocional de energia, de recursos, de bens. Ou seja, é muito importante que você tenha sensibilidade em relação àquilo que você deve compartilhar. Existem muitas pessoas que não têm iniciativa, que não têm senso de urgência, e na última hora eles procuram a pessoa mais disponível, a pessoa que tem um sim para todo mundo. Então, quer seja o seu líder, sua família, amigos da igreja, líder de ministério, pastor, por mais que essas pessoas possam ter um lugar especial no seu coração e algumas delas um ponto ou uma autoridade sobre a sua vida, é muito importante que você seja maduro o suficiente para identificar o que é urgente, o que é importante, o que cabe no escopo da sua missão e o que não cabe. Então nós servimos a um Jesus que disse sim para Deus, para a missão de salvar a humanidade, mas disse não para muitas coisas. Lembra de momentos na Bíblia que o povo queria coroá-lo rei imediatamente
E ele está dizendo, não, não é agora, o meu tempo não chegou. E ele saía de fininho, porque ele entendia que a coroação dele seria em outro momento e não no aspecto político e governamental terreno. Então eu quero compartilhar com você 4 pontos rapidinho, na verdade 5 pontos, sobre essa questão de sustentar essa sua generosidade. Número 1, mantenha o coração puro, mas garanta que ele continue batendo. Ou seja, se eu me esforçar além da minha capacidade, em dado momento eu não terei nada para mim, nem para ninguém. Número 2, ninguém pode dar o que não tem. Então você precisa estabelecer uma fonte renovável de recursos, seja de renda, de atenção ou de tempo. Primeiro você precisa de tempo para si, recursos para si, para então você ter o que compartilhar. Número 3, você precisa se amar antes de distribuir amor, porque a Bíblia nos ensina a amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Ou seja, se eu não cuidar de mim, da minha mente, do meu corpo, da minha vida espiritual, dos meus recursos financeiros, eu não tenho como cuidar de ninguém, eu não tenho como dar nada para ninguém. Número 4, o reino de Deus é abundante em recursos. Ou seja, não é só você não tem que fazer tudo. O reino de Deus, a igreja de Jesus na terra, tem tudo o que você imaginar. Eu costumo dizer que uma igreja local, ela atende à necessidade de todos. Quer pense profissionalmente, quer pense financeiramente, quer pense em questão de recursos e habilidades, a igreja é poderosa em recursos. Portanto, você não deve e não pode ser a única pessoa a se oferecer. E por último, enquanto você se doa comedidamente, ou seja, não dê tudo, certifique-se de criar um fundo para que aquilo que você oferece não se esgote. Ou seja, deve haver sustentabilidade. Ou seja, eu devo dar, eu devo compartilhar, eu devo entregar, mas ao mesmo tempo eu tenho que cuidar do meu coração. Lembra da mensagem de ontem? Nós falamos sobre guardar o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Isso quer dizer o quê? Se eu cuidar do meu coração, eu vou me certificar de colocar as coisas na boa perspectiva. Se eu cuidar das minhas finanças, eu vou ter boa perspectiva e esse fundo não é só para mim, vai sempre ter algo para alguém que precisa ao meu redor. Então, eu não quero te encorajar, mais uma vez, a ser egoísta. Você tem que ser altruísta, mas você precisa aprender a cuidar bem dos recursos que Deus colocou na sua mão, seja o seu tempo, seu talento, seus recursos, para você continuar sendo uma fonte que abençoa os outros e Deus seja glorificado na sua vida. Hoje eu estou gravando no aeroporto de Dubai, a gente está voltando da viagem missionária à África, e esse era o último vídeo que eu precisava gravar aqui, graças a Deus deu tempo, correndo para o avião, Deus te abençoe, e a gente se vê amanhã, começando a terceira fase em que a gente fala sobre como vencer os gigantes pessoais. Deus te abençoe e até amanhã.